Não jogue esse pão fora! Gritou o menino na rua, e o milionário mudou para sempre. Marcos seguia a passos firmes. O terno impecável brilhava sob o sol da manhã, e o edifício espelhado refletia sua imagem poderosa. Milionário, dono de tudo que o dinheiro podia comprar, ele cruzava a avenida com um olhar preso no futuro do negócio que comandava. Mas foi naquele instante raro, exatamente quando a multidão parecia invisível, que a voz estridente cortou o ar. "Não jogue esse pão fora!" disparou um garoto magro, olhos desesperados pulsando de vida e fome. Era Léo, um menino invisível para o trânsito, para a pressa, para o mundo. O pão na mão de Marcos, comprado na padaria da esquina, quase se transformava em lixo sob seu olhar automático. Mas a súplica ardente e a urgência nas palavras pararam algo dentro dele. Algo que a riqueza tentava sufocar há anos. O rosto sujo de Léo, mesmo emoldurado pela rua cinza e gasta, tinha uma intensidade crua que esmagou o peito de Marcos. Percebeu o tremor nas mãos, aquele aperto sufocante no peito, como se um sopro de dor atravessasse a armadura de sucesso. Segundos congelados entre o luxo passageiro e a fome real. Ao redor, as pessoas diminuíram o passo, olhos se encheram de desconforto, cochichos surgiram. "Você viu isso? Um poderoso sendo parado por um garoto de rua!" Vozes fragmentadas e olhares cheios de julgamento e espanto. Um contraste bruto entre a cidade pulsante e seus segredos escondidos. Marcos hesitou. Jogar aquele pão fora, gesto cotidiano, parecia agora uma sentença injusta. Léo, que tinha o corpo encurvado pelo cansaço da rua, segurava firme o olhar, como se não pudesse permitir perder aquela chance pequena, mas definitiva. Havia uma urgência atroz naquela boca faminta, naquele sorriso escondido, e algo mais. As mãos de Léo seguravam uma velha flauta, quebrada e gasta, que parecia cantar uma melodia muda. Curioso e assustado, Marcos perguntou o que fazia com aquilo. Léo contou, com voz curta, que a música era seu refúgio, seu segredo para fugir do vazio. Mas o mundo não dava espaço para meninos sem teto, muito menos para sonhadores desafinados. Marcos sentiu uma conexão inesperada, um eco do que já foi, do que poderia ser. Foi ali, naquele instante insano e carregado, que uma decisão ardente nasceu. Ele iria apostar naquele talento invisível, naquela vida que o destino jogava à sua frente. Mas a cidade impiedosa já guardava desafios. Velhos amigos que zombariam. Sombras do passado que envolviam suas famílias como velhos fantasmas. O coração de Marcos bateu rápido, abafado por dúvidas e medo. Enquanto isso, Léo sentia um mistério crescer. Porque olhando mais fundo, algo incomodava. Ele sabia, ou desconfiava, que o homem cujo pão quase virou lixo tinha uma história ligada à ruína da sua própria família. Uma verdade que, se revelada, poderia explodir o frágil elo que agora os unia. A rua parecia fechar seus olhos silenciosos, enquanto um jogo invisível, cruel, se desenrolava. Naquele encontro improvável entre o menino que implorava por um pão e o milionário que hesitou em jogá-lo fora,
nascia uma história de dor, esperança e confronto. Mas o que acontecerá quando Léo desvendar o que conecta sua dor à fortuna de Marcos? Será que a busca por um futuro melhor poderá apagar as feridas do passado? Ou esse destino pesado está escrito para se repetir sem perdão? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio pairava no ar, o olhar de Léo se fixou em Marcos, como se ele fosse a última esperança do mundo. O ruído da cidade desapareceu, e tudo o que restava era aquela conexão frágil e intensa. Mas antes que pudessem explorar o que aquele momento significava, uma sirene estridente cortou o ar, trazendo a realidade de volta com força. Um carro da polícia se aproximou rapidamente, as luzes piscando como relâmpagos nas nuvens escuras de um temporal. Marcos sentiu uma onda de medo. Instintivamente, ele se colocou entre Léo e o carro, como se pudesse protegê-lo. O coração batia forte, um tambor ensurdecedor em seu peito. Olhares curiosos se voltaram para eles, murmúrios de espanto e curiosidade preenchendo o ar. Do veículo saiu um homem robusto, uniforme amassado, expressão severa. Léo Santos, você está em liberdade condicional! Volte para casa agora mesmo! A voz do policial ecoou como um trovão, quebrando a frágil bolha que os envolvia. Marcos congelou. Léo? O garoto sem teto, a alma pura, estava em liberdade condicional? Antes que pudesse processar a revelação, Léo ergueu a cabeça, desafiador. Eu não vou. Não posso voltar. Ele estava tremendo, mas não de medo. Havia uma determinação feroz em seu olhar. Quando o policial deu um passo à frente, a multidão se agitou, inquieta com o que poderia acontecer a seguir. Léo então virou-se para Marcos, os olhos repletos de uma dor inominável. Você não sabe quem você é realmente, sabe? O mundo desabou em torno de Marcos. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Como assim? O passado que ele pensava enterrado estava prestes a voltar, rasgando as camadas de uma vida cuidadosamente construída. Os murmúrios voltaram, agora mais intensos. O que Léo sabia? Que transferência de dor era essa que poderia mudar tudo? E assim, no meio da agitação, uma verdade sombria se aproximava, ameaçando desenterrar segredos que poderiam transformar não apenas as vidas deles, mas toda a cidade. O mundo ao redor parecia ter parado. A sirene ecoava como um grito agudo. A multidão pulsava, mas Marcos estava hipnotizado pela intensidade no olhar de Léo. As palavras ditas com tamanha urgência reverberavam no ar pesado. Você não sabe quem você é realmente, sabe? O policial aproximou-se. E os olhares curiosos da multidão se tornaram uma pressão insuportável. As vozes se misturavam em murmúrios e especulações. Marcavam o clima de tensão no ar. Léo então começou a se afastar da beira do abismo que o cercava. Você não sabe a verdade, disse com uma determinação que cutucava as memórias de Marcos. Uma conexão que pulsava, prestes a explodir. Então, um segundo policial apareceu. Um homem mais velho, com uma barba grisalha.
Ele parou abruptamente ao ver a cena. O rosto se contraiu em compreensão. Léo! Espere. Não pode. A voz era um apelo, mas não havia como voltar atrás. Marcos soube que o garoto estaria exposto a algo muito mais sombrio do que a simples liberdade condicional. A boneca de corda parecia vibrar numa melodia triste ao fundo. Ele sentiu seu coração acelerar. Em um impulso, Marcos deu um passo à frente. Aqueles instantes decidiam o que ele seria. Leo, o que você quer dizer com isso? Ele estava confuso, mas a necessidade de proteção o impelia. Leo virou-se. Seu olhar agora era um misto de raiva e tristeza. Você está preso na sua própria armadilha. Não é só um milionário. Você tem uma família que destruiu a minha. A última palavra foi como uma bomba que estourou, reverberando no espaço ao redor. Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. Sua mente girava em um redemoinho de emoções conflitantes, enquanto os olhares da multidão se tornavam penetrantes. Ele não entendia. O que Léo sabia que ele ignorava? O passado que pensara esquecido estava voltando. Seu pai, Léo começou, mas foi interrompido pela voz ruidosa do policial. Leo, você tem que ir agora! Com uma decisão rápida, o policial se moveu-se para agarrá-lo. Não! Léo gritou com uma força que surpreendeu a todos. Ele se lançou lentamente para trás, desviando das mãos do policial. Um movimento quase inconsciente. Você não levanta a voz sozinho. Você está minado por dentro. Não... Ei, Marcos, a verdade está aqui. Pelo amor de Deus, Léo, o que você está dizendo? Marcos quase implorou. A confusão trocava de lugar com a crescente sensação de pânico. A verdade estava escapando, e o que Léo havia dito parecia como um quebra-cabeça. Peças que não se encaixavam. A multidão, os rostos tensos, o ar pesado, tudo estava se misturando em um caos que ameaçava engolir Marcos. Em um momento de pausa, Léo apontou para ele, a voz tremendo. Você pode ficar cego para isso, mas eu não vou. Você é parte do ciclo de sofrimento que começou na sua família e que se repete. Você não sabe o que um punhado de dinheiro fez na vida de outras pessoas. O policial pareceu hesitar. A situação estava fora de controle. O público agora olhava atentamente, murmúrios aumentando. Rumores se entrelaçando. Quem era esse garoto? O que o milionário tinha a ver com isso? Marcos lutava contra a maré de emoções. Salve-o! Faça! Léo implorou, e um olhar de desespero se fugiu dele, como se tivesse entregado algo profundo e perigoso. Eu vou tomar o que é meu! As palavras eram um gemido angustiado, mas ao mesmo tempo cheias de uma esperança quebrada. Marcos se sentiu como se estivesse prestes a se afogar. Segundos antes, ele pensara que o pão jogado fora era apenas um gesto sem sentido. Mas ali estava ele, segurando a ponta de um fio que poderia desvelar um passado que ele mesmo não compreendia. O olhar de Léo trazia um dilema. Ali estava a verdade que poderia rasgar a vida de ambos. A tensão aumentava e, de repente, a cidade que parecia distante entrou em foco, como se tudo estivesse prestes a estourar. Uma voz familiar surgiu, imponente, um homem da sua infância, Pedro, um antigo amigo que não via há anos. Marcos, você não pode deixá-lo assim. Ele estava na multidão e agora fazia caminho até eles. Algo em sua expressão sugeria que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. Marcos virou-se para Pedro, mas antes que ele pudesse fazer uma pergunta, um grito agudo cortou o ar.
Cuidado! Leo estava prestes a ser agarrado. O policial avançou, prendendo o braço do garoto. Leo lutou, mas era evidente que a força era demasiada. Pedro se adiantou, gritando para o policial, enquanto a multidão observava em choque. Deixe-o ir, você não entende? Ele está falando a verdade, vocês têm que ouvir. A voz de Pedro reverberou pela avenida como um trovão. Mas Leo se calou. Ele olhou para Marcos, buscando uma resposta, um sinal de entendimento que não veio. Havia algo de devastador em seus olhos. Uma carta que poderia mudar o jogo se fosse jogada. Marcos viu sua vida se desmoronando como um castelo de cartas. Quem é você, realmente? Finalmente, uma reverberação de voz firme escapou da boca de Marcos. Era um apelo desesperado, uma pergunta que buscava não apenas a resposta, mas a possibilidade de salvação. Então, como se o tempo tivesse parado novamente, Leo murmurou: "Você é filho da mulher que destruiu minha família." A multidão ficou em silêncio. A explosão dessas palavras ecoou pela cidade. O coração de Marcos pulou. Uma verdade brutal. Um laço que o ligava a Leo de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Sua mente se despedaçou. Os rostos antes familiares de Pedro e da multidão agora pareciam estranhamente distantes. As vozes na avenida agora eram apenas um eco distante. Marcos sentiu o peso da revelação esmagá-lo. Mas antes que sua mente pudesse processar, uma explosão de luz cortou a rua. Era como se o dia se transformasse em noite por um instante. Um carro desgovernado deslizou pela calçada, atingindo o policial com uma força aterradora, fazendo-o voar e colidir contra uma vitrine. O grito da multidão se transformou em uma onda de desespero. Marcos olhou, paralisado. O caos se instalava ali diante dele. Leo estava em choque, atordoado, mas ao mesmo tempo algo sobre seu olhar brilhava. Era medo, mas também esperança. Esperança que poderia surgir das cinzas. Marcos sentiu seu corpo se mover como se estivesse fora do controle. Ele se lançou para o lado oposto, na direção de Leo, buscando proteção. Queria tirá-lo daquela cena horrenda, do perigo, mas também queria saber mais. O que significava a revelação de Leo? Os sentimentos misturados dançavam na boca do estômago de Marcos. O carro estava agora parado, o barulho ensurdecedor, soprando uma brisa de confronto. Na confusão, as realidades se entrelaçavam. Um novo horizonte se formava, onde a dor e a esperança conviveriam. Uma nova história nasceria, amarrada a segredos e revelações que poderiam mudar tudo. "Leo!" gritou Marcos, uma súplica em meio ao tumulto. Precisava dele. E no ar, entre o pânico e a incerteza, a conexão incompleta pulsava, esperando para ser desvendada. O que viria a seguir? O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto a multidão começava a se dispersar, o destino dos dois jovens parecia gravado em seus olhos, esperando para se encontrar. Marcos agarrou Leo pelo braço, puxando-o para mais perto enquanto a confusão tomava conta da rua. O caos ao redor parecia um filme ruim, um misto de drama e suspense. Um carro desgovernado agora parava em meio a gritos, e o policial estava caído, atordoado. As vozes da multidão se misturavam em um eco ensurdecedor. Era o fim! Ou seria apenas o começo? "Leo!
Vem comigo! Marcos gritou, mas era quase impossível ouvir sua própria voz. Nos olhos do garoto havia algo mais. Uma pichação de medo e determinação que Marcos nunca havia notado antes. Aqueles momentos juntos revelavam mais que histórias de dor. Mostravam um destino entrelaçado. Mas antes que conseguisse pensar em como salvar Léo de tudo aquilo, um lampejo passou pelo olhar de Léo, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, a sirene da polícia soou novamente, mais intensa, quebrando o tempo. Marcos! Alguém na multidão gritou. Era Pedro novamente, agora com uma expressão pálida. Não é só isso. A verdade que você não quer ver está se aproximando. As palavras de Pedro foram como um golpe, uma porta se abrindo para um abismo que Marcos não estava preparado para explorar. Antes que pudesse reagir, Léo apontou para um homem na multidão, um homem que se destacava com um olhar familiar. O queixo de Marcos caiu quando reconheceu o homem, não apenas como um estranho. Era um antigo diretor de sua empresa, mas também algo sussurrava que suas vidas estavam ligadas de formas que ele nunca imaginou. Ele está aqui por você, Léo disse, a voz tremendo enquanto o coração de Marcos batia descontroladamente. Aquele homem, a conexão estava clara agora. O passado e toda a dor envolvida nele explodiu como um balão furado. Nesse momento, o chão parecia ruir e a multidão ficou em silêncio novamente. Marcos, preso entre o gritar do desejo de entender e a revelação catastrófica, percebeu que tudo o que ele pensava saber estava prestes a desmoronar. O passado não era apenas uma história, mas um redemoinho que nunca deixaria de puxá-lo. Marcos, o que você vai fazer? Léo perguntou. E diante de todos, a cada instante que passava, a verdade se aproximava, pronta para a detonação. O que isso significava para eles? O que estava por vir? Marcos agarrou Léo pelo braço, puxando-o para mais perto, enquanto os gritos da multidão ecoavam. A adrenalina correu por suas veias e o desespero pulsava em cada batida do seu coração. Um silêncio tenso se instalou, antes que uma nova reviravolta caísse sobre eles. Léo olhou para o homem da multidão. A expressão em seu rosto mudava rapidamente, de confusa para horrorizada. Você é o filho dele? Léo gaguejou, e o mundo ao redor pareceu desvanecer. O homem que estava parado observando a cena, iluminado apenas pelas luzes da sirene polícia, tinha o olhar distante, quase gelado. Marcos sentiu seu sangue correr frio. Ele não queria acreditar, mas a semelhança era inegável. A imagem do pai que ele havia perdido, aquele homem que era um monstro vestido de sucesso, estava agora frente a ele, como se tivesse saído de um pesadelo. Não! Isso não pode ser verdade! Marcos gritou, afastando-se involuntariamente, desesperado para escapar daquela verdade cruel. Pedro, ainda ao seu lado, pareceu compreender a gravidade da situação. Marcos, você precisa ouvir, disse ele claramente abalado, mas Léo já estava falando, as palavras saindo como se fossem um grito de socorro. Seu pai, ele destruiu minha família! Ele não é o que você imagina! O garoto estava chorando e a dor em seu olhar era palpável. Marcos ficou paralisado. O chão parecia ceder sob seus pés. Uma onda de calor subiu por seu corpo, uma mistura de raiva e confusão. Ele se virou para o homem, agora à vista de todos. É verdade? Você fez isso?
No instante em que a verdade pairava no ar, um novo estrondo ecoou. Outro carro, em alta velocidade, cortou a multidão, colidindo com a viatura da polícia com um baque ensurdecedor. Gritos se espalharam, enquanto pessoas corriam para longe do choque. O corpo do homem foi lançado para o ar antes de cair pesadamente. Marcos observou, incrédulo, sem saber se deveria correr ou ficar. Léo se agachou instintivamente e a sirene novamente soou. Mas agora era um grito de emergência em meio ao caos. "Marcos, o que você vai fazer agora?" gritou Pedro, angustiado, enquanto todos ao redor tentavam entender o que acabara de acontecer. A verdade, que poderia unir ou separar, estava agora cercada de sangue e desespero. E no meio daquela confusão, uma sombra se arrastava por trás da multidão. Um homem de terno, muito parecido com Marcos, apareceu. Ele observava tudo com um sorriso frio e satisfeito. Achou mesmo que poderia escapar do passado. Não é, filho? A voz dele era uma facada, e algo dentro de Marcos estourou. Quem era aquele homem? E o que ele queria? O futuro deles estava prestes a mudar novamente, e a única certeza que restava era que o destino estava longe de ser escrito. Marcos agarrou Léo pelo braço, puxando-o para mais perto, enquanto os gritos da multidão ecoavam. A adrenalina corria por suas veias, e o desespero pulsava em cada batida do seu coração. O olhar do homem na multidão, agora à vista de todos, possuía uma frieza que congelava a cena. Achou mesmo que poderia escapar do passado? Não é, filho? Ha! Aquelas palavras vieram como um golpe. Marcos sentiu seu sangue parar de fluir. Ele não queria acreditar, mas a semelhança era inegável. O homem, com um sorriso desdenhoso, carregava uma aura de poder que parecia corroer o solo ao redor deles. A imagem do pai que ele desejava esquecer agora estava diante dele, o espectro do passado que o perseguiria eternamente. "Não! Isso não pode ser verdade!" gritou Marcos, afastando-se involuntariamente. O horror tomou conta dele. Léo, ainda com a intensidade no olhar, não desviou o focar. "Seu pai, ele destruiu minha família. Ele não é o que você imagina", disse o garoto, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos parecia ter caído em um abismo. O caos ao redor, o carro desgovernado, o policial caído, tudo isso desapareceu. O mundo girava, enquanto um grito de Léo cortou o ar. "Marcos! Ele está aqui por outra razão!" Antes que pudesse processar, a multidão reagiu. Vozes de espanto se misturaram em um coro de confusão. Então o homem sinistro deu um passo à frente. "Vocês precisam saber. A verdade que escondem é pior do que acham. Apenas isso." E com um movimento rápido, ele levantou um objeto metálico, uma arma. O grito da multidão encheu o ar como um trovão. O tempo parecia parar. Marcos estava paralisado. O que isso significava? O que mais essa revelação traria? O que Léo estava prestes a descobrir? O futuro dele se tornava uma questão de vida ou morte, enquanto o jogo inesperadamente girava para a fatalidade. Antes que qualquer movimento pudesse ser feito, a cena explodiu em um caos absoluto. O homem que segurava a arma, cada vez mais insano, disparou. Um tiro ressoou na cidade, e a multidão gritou em uníssono. Um coro de horror. Marcos sentiu uma onda de adrenalina cortar seu corpo.
Ao olhar para Léo, sua mente girou em busca de uma saída, mas o tempo parecia estancar. No entanto, quando o eco da bala se dissipou, uma figura emergiu da confusão. Sara, a mulher que sempre esteve ao seu lado, surgiu como um relâmpago. O olhar de Marcos se transformou em choque ao vê-la. Ela estava atirando contra o homem, mas o que a deixava mais impressionante era a expressão resoluta em seu rosto. E então, em um movimento surpreendente, ela se jogou na frente de Léo. "Não!" gritou Marcos, mas era tarde demais. O impacto foi brutal, e diante de seus olhos, a mulher que ele amava jazia no chão, o sangue se espalhando como tinta na calçada. Léo ficou paralisado, a dor e a confusão jogando um peso imensurável sobre seus ombros. O homem recuou, sua arma agora caindo ao chão, o olhar de terror substituído por um frio desprezo. "Você não sabia, Marcos? Ela é responsável pela queda da sua família." O homem, agora fragilizado, soltou a bomba. As palavras cortaram o ar como uma faca, e uma nova verdade se estabeleceu. Sara, a mulher que tinha sido um porto seguro, agora era revelada como um dos agentes da tragédia. Marcos sentiu o mundo desmoronar. A cidade havia se tornado um palco de mentiras, e a conexão que unia aqueles três estava prestes a se romper em um grito de desespero. O que restava agora? Os segredos que uniam suas vidas estariam totalmente expostos. O que Marcos faria diante de tamanha traição? Assim a cena explodia mais uma vez, e o futuro deles agora dependia de uma única decisão. Marcos não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. A revelação de que Sara poderia ser parte daquela tragédia era demais para ele. Ele se sentia preso entre a dor e a fúria. Olhou para Léo, que estava em choque, seus olhos repletos de lágrimas, enquanto o tumulto à sua volta parecia se transformar em um pesadelo. Mas então, do fundo da multidão, uma figura conhecida emergiu. Era Renata, a amiga de infância de Marcos. Ela trazia uma expressão de desespero, e no momento em que seus olhares se cruzaram, uma sombra passou por seu rosto. "Marcos, a verdade sobre tudo isso, eu não podia contar antes." Ela gritou, braços levantados, mas não aproveitou a chance de explicar. Antes que pudesse terminar, o mundo à sua volta estourou novamente. O homem que havia se revelado como seu pai começou a rir. Uma risada maníaca que ecoou por entre os gritos e o caos. "Vocês achavam que eu estava sozinho? Minha filha, a verdadeira razão aqui não está morta como vocês pensam." "Não!" Renata gritou, enquanto algo derretia dentro de Marcos. A realidade desmoronava. O que ela estava dizendo? Ele se virou para ela, em busca de resposta. Mas os olhos de Renata estavam cheios de medo. Ela fez parte disso. Ela está viva. Marcos sentiu o chão se abrir sob seus pés. A confusão de todas aquelas revelações desenrolava um novo nível de mistério. Assim que a sirene se calou, a única certeza que restava era o eco do passado ameaçando voltar de uma forma ainda mais devastadora. O que isso significava para ele? Para Léo? Para todos? O futuro não parecia só incerto, mas completamente devastado. Marcos estava paralisado. A revelação de Renata e a aparição do homem eram demasiado para processar. A multidão, ainda atordoada, olhava para eles com expressões de incredulidade. Quando a poeira da tragédia parecia finalmente começar a assentar, uma figura inesperada apareceu do outro lado da rua.
Uma mulher alta, com cabelos desgrenhados, caminhando como se tivesse saído de um pesadelo. Era Ana, a mãe de Marcos. Há anos ele a procurava, mas nunca imaginara que ela voltaria nesse momento. O olhar de Marcos se fixou nela, torrencialmente misturado entre alegria e pavor. Mãe, sua voz saiu como um sussurro. Ela parou e o encarou, desolada, porém determinada. Marcos, você precisa saber a verdade. Sua voz cortou o ar, enquanto o homem de terno e arma se voltava para ela. Um misto de surpresa e desprezo. Você não devia estar aqui, ele rosnou, com ódio pulsando em suas veias. Eu não vou permitir que você continue a mentir. Ana gritou, avançando. O mundo ao redor deles parecia se eclipsar enquanto os habitantes da cidade assistiam, presos em um turbilhão de emoções. O que você fez à família de Léo não é o que parece. Eu nunca quis isso. Marcos ficou chocado. Como assim? O homem que ele acreditava ser a razão dos seus medos agora estava em uma teia de mentiras que envolvia sua própria mãe. E Léo, com um olhar apreensivo, parecia captar a gravidade de cada palavra. Você é parte disso tudo, mãe? Marcos perguntou, a voz trêmula. But just when tudo parecia prestes a ser revelado, uma série de explosões ecoou, vindo de um prédio abandonado próximo. E a cena virou um inferno em questão de instantes. Os cretos se transformaram em caos. O desespero se espalhou como fogo, enquanto fumaça negra começava a engolir a rua. O homem preso entre a raiva e o medo abandonou sua arma. E em meio ao horror, Marcos se viu em uma encruzilhada impossível. Cada revelação agora cercada por uma fumaça que não apenas cobria a cidade, mas toda a verdade que ele buscava. O que realmente estava acontecendo? A verdade poderia sair do caos, ou tudo estaria perdido. O caos se desenrolava. A fumaça negra tomava conta da rua, e os gritos eram como os ecos de desespero. Marcos e Léo estavam paralisados. O horror diante deles era mais do que um pesadelo. A mãe de Marcos, Ana, avançava, determinada, enquanto a verdade lentamente emergia como um fantasma de um passado sombrio. Eu nunca quis isso, ela repetia, a voz embargada. As palavras vibravam no ar pesado de dor. Marcos sentiu seu coração acelerado. O rosto de Léo agora misturava confusão e raiva. Ninguém sabia com certeza quem era o verdadeiro vilão, mas o peso das ações de todos era insuportável. Antes que pudessem se mover, um grito cortou o silêncio. Cuidado! O carro que deslizara agora se tornara um símbolo de tudo o que estava errado. O homem estava caído, e o pânico começou a se espalhar na multidão. Alguém gritou para chamar uma ambulância. Dentro dele, uma tempestade de emoções se formava. Cada revelação mais devastadora que a anterior. Mas um olhar de compreensão passou entre Léo e Marcos. Eles perceberam que, apesar de toda a dor, havia a possibilidade de redenção. Assim, juntos, decidiram que precisavam enfrentar o passado, não apenas o de Marcos, mas o de Léo também. Seria uma jornada longa e difícil, mas eles não dariam as costas um ao outro. Esse momento intenso ficou marcado, e enquanto a sirene da ambulância se aproximava, um novo capítulo se abria para os dois. O que viriam a descobrir? Somente o futuro diria. E antes que você vá, não esqueça,
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias mais emocionantes e exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.